Boa noite a todos. Boa noite. Conforme o combinado, hoje nós estamos combinadas, eu e a doutora Andréia Barros, que é uma excelente profissional aqui do Rio de Janeiro, minha colega, parceira de trabalho, parceira de terapia neural, uma dentista integrativa que já trabalha na área integrativa há muitos anos. E é uma honra poder recebê-la, porque eu a conheci dentro desse meio. Eu a conheci quando eu fui a convite da doutora Emiko assistir um dia de curso que ela estava dando aqui no Rio de Janeiro. E ela sabia que eu já estava nessa área e tal, falou assim, Rosa, você quer vir aqui? E aí conheci a Andréia, fazendo o curso, a turma, por sinal, um curso muito lindo de terapia neural. E a Andréia já andava por essas praias de medicina chinesa, medicina oriental, conforme ela me corrigiu. E nós vamos falar hoje sobre a importância de nós, profissionais da área de saúde, nós, dentistas integrativas, esse termo que as pessoas estão querendo, é integrativo, é biológico. Sim, nós queremos mostrar para os nossos pacientes, para os nossos parceiros, para os colegas de profissão, a gente quer que as pessoas entendam que se nós temos os recursos mais naturais, recursos melhores, né, para dar para o paciente, então por que não estudar e por que não oferecer além da odontologia tradicional, que é a nossa base? Entendeu? Deixa eu olhar aqui, que eu tô... tá aqui, ela fez uma solicitação. Então, com vocês, doutora Andréia. Entrar ao vivo com a doutora Andréia. Vamos ver, doutora Andréia. Eu dei ok aqui, vamos ver se... Agora ao E aí, vivo e a garota? cores. Tudo bem? Como Boa você noite. está, mestre? A Ah, mestra. É eu, mestre ou mestra? São os dois, né, André? sim, sim. Eu estava ouvindo aqui a sua introdução. Você está me ouvindo bem? Super. Ah, super. Queria saber Eu se o estava pessoal ouvindo, está ouvindo bem. Quem está aí tá tudo online? ok. O pessoal está entrando também, né? As pessoas estão entrando. Eu acho que estou tentando. Eu acho que então vamos começar já aos pouquinhos, né? Dando os primeiros passos, né? Da Você nossa. lembra quando eu te conheci no curso da nossa querida terapeuta neural, professora, e ela estava aqui com um monte de gente muito boa, Luiz Fernando Córdoba, Davi veio nessa edição, e a gente foi chegando engraçado, né? Foi, E, foi. e daí depois, em seguida, a gente organizou, foi no ano que o França faleceu, a gente organizou aquele encontro de terapia Foi. neural, encontro Excelente. interativo, 2017, não, 2018, perdão. Foi. Não, 18. 2018. Aí você 2018. veio, aí você falou, Rosa, eu já vinha muitos eventos aqui no João 23, né, ali em Sim. Botafogo, e a gente foi chegando e você, mas quem é fulano? Aí e o que é isso aqui? Por que essa agulha, quando entra assim, entra assado, André? Me ensina, É. porque acaba que nós que somos terapeutas neurais, né, apaixonadas por terapia neural, a Sim, gente aproveita muito dos conhecimentos milenares da medicina sim, tradicional chinesa, e você me corrigiu com muita sabedoria. É medicina oriental, porque os japoneses têm uma cranicultura belíssima, sim, não é? sim, exatamente, E, que é até o nosso assunto de hoje, né? Mas, então, então, deixa eu fala só para mim. retroceder, antes da gente começar a falar sobre o assunto exatamente, você tocou numa parte que eu acho importante a gente ressaltar, já que é um assunto tão polêmico, né, que você trouxe da odontologia integrativa, odontologia biológica, e colocando em xeque o que seria isso, a odontologia integrativa, né? Mas é interessante a gente, tanto você quanto eu, ir
como representantes também do IBTN, esclarecemos que nós somos a favor da ética e da ciência, né? Então, tudo que for falado aqui tem um respaldo. Muito. Inclusive, pela resolução do CFO 82/2008, ele reconheceu as práticas integrativas e complementares à saúde bucal, que são, entre elas, a acupuntura, a odontologia antroposófica, homeopatia, florais, laser terapia. Então, isso não é Imposição de mãos. Sabia que imposição de mãos também exatamente está posição o de mente. reiki, quer dizer, outras tantas coisas, né? Outras tantas que foram reconhecidas pelo próprio Conselho Federal de Odontologia. Então, nós não estamos indo contra a nossa profissão, né? E também não estamos trazendo a nossa opinião. Aqui não é a nossa opinião, Achismo, né? não é achismo, né? Não, eu acho que para alguém trazer alguma crítica, ela tem que estar primeiro embasada em cientificamente, artigos, livros, muita leitura, procurar profissionais que já tenham uma caminhada dentro daquela prática, praticar também aquilo que está sendo trazido e, a partir daí, ter um respaldo para fazer qualquer debate sobre o assunto. Então, nós estamos abertas ao debate, sempre com respeito e baseado em ética e ciência. Né? E muitos anos, né? Nada que é. Andréia, Eu tenho 38 anos de odontologia e de estudos. Você também tem eu tenho bastante, 31. Pois é, eu tenho 31 anos de uma carreira de odontologia estudo, de, e entendeu? De dedicação, que a gente não iria abraçar qualquer novidade, digamos assim, que não tivesse todo esse embasamento, né? Tanto de prática quanto de teoria. Então, é só para a gente situar que o que for falado aqui não é o que eu acho e nem empirismo, não. A gente vai trazer uma cultura de medicina de mais de 5.000 anos e isso deve ser respeitado, é, né? que, né, Principalmente. é assim, ó, por exemplo, eu estava pensando, por que, que nós escolhemos fazer? Eu acho legal você chegar nesse tom e Uhum. falar sobre isso, porque é uma moda, é muito pop e ganha muito seguidor ser um grande hater, né? Um grande hater, ele não estimula ninguém a fazer nada de bom. O nome já diz, é hater. É um cara que odeia e faz os outros odiarem. É um odioso, vamos dizer assim. Então, Sim, o sim. camarada hater, ele o que, que ele faz para ganhar seguidores, né? Que é o grande, é a moeda É do o Instagram, a que moeda buscam, do. né? É. É. Ele pega e critica, né? Uhum. E deixa os profissionais, enfim, aquilo que eu não conheço, né? Eu pego e meto bronca, e meto pau e falo, isso é ridículo, isso é picaretagem, isso e aí isso é feio, porque a pessoa não estuda. Você tem 38, 39, que você falou, 38 anos. 38 anos. 38 é uma vida, graças a Deus, muito bem pagos, com muita Sim, técnica sim. e bombando e trabalhando muito. Eu também tenho 31 anos de formada e assim, trabalhando desde antes, né, André? Porque dentista não fica, não faz só Sim. depois que se forma. A É, gente já trabalhava, eu peguei estágio no primeiro tá, ano, que eu queria tudo, pegar né? a mão, que eu não tinha ninguém para me ensinar. Então, o que, que faz a gente agora estudar tanto, né? Você Sim, fez especialização em medicina tradicional chinesa, em acupuntura. Isso é uma sim, sim. especialização, inclusive, o teu conselho, o Uhum. Conselho Federal de Odontologia, o nosso conselho, Sim, ele reconhece a sua. Você é sim, especialista é a minha na segunda carteira do CRO. especialidade. Minha segunda especialidade no Conselho Federal de Odontologia, né? E é até interessante eu trazer aqui como é que foi que eu iniciei esse caminho, né? Fala Porque aí, então. porque eu já tinha uma estrada dentro da odontologia, com a especialização de periodontia, mas quem é periodontista sabe que a gente tem uma tradição todo mundo fala de enxugar gelo, né? Raspar, Uhum. ensinar a higienizar. Raspar, ensinar a higienizar. E eu sempre fui uma pessoa extremamente curiosa e buscadora.
E eu não entendi, assim, gente, não é possível. Ah, o sistema imunológico que responde aquelas respostas imunológicas que nós já sabemos, mas é só isso, não tem mais para a gente aprofundar, né? E aí, dentro dessa minha busca, apareceu a medicina chinesa, especificamente, inicialmente, a acupuntura, em que ela tem uma filosofia em que se trata o doente e não a doença. Então, a partir daí, eu tive uma ampliação de visão até para a odontologia. Eu acho que eu já tenho 20 anos de estrada de acupunturista, as pessoas olhavam para mim e não entendiam. Era como se fosse a dentista esotérica, né? Uhum. Mas para que a acupuntura na, na odontologia, isso é bobagem. Mas aí a gente começa a ver como problemas sistêmicos e emocionais, inclusive, né, com essa visão holística da medicina chinesa, influenciam num sangramento, numa hipersensibilidade dentinária, né? Então, isso tudo veio abrindo um caminho, uma visão para tratar o paciente como um todo. Então, eu já vejo e pratico odontologia integrativa há muito tempo, porque eu não fico só na ação local, a gente soma a toda a nossa odontologia tradicional com essas terapias complementares, que assim a gente traz maior resultado para o paciente, né? Então, isso é o importante. O importante é a gente ter resultado, né? E quanto mais conhecimento e mais ferramentas, ótimo. Aí a Com gente entra certeza. quando a gente se conheceu na terapia neural, né? Também que foi outra virada de chave, mas apresentada ao sistema nervoso autônomo, né? Perfeito. É muito Então, legal, né? e aí vai se amplia mais ainda. Você pode entender como um expansor mal colocado causa uma fascite plantar, como o Davi Vines trouxe para a gente no curso, né? Sim. Então, E aí tem pessoas dizendo que uma contenção ortodôntica não interfere, em hipótese alguma, na fertilidade de uma mulher ou no trato geniturinário, sendo que nós. Não é a questão, gente, nem que a gente não estudasse, vamos dizer que a gente cruzasse os braços, eu e a Andréia, e resolvêssemos só fazer medicina chinesa, acupuntura, ozônio, coisas integrativas e odontologia, mas sem estudar, sem atualizar, uhum, né? No sim, nosso dia a dia, no nosso dia a dia, a sim, casuística que eu tenho no consultório, e é muita, porque agora é o paciente que vem, que já é integrativo. Tem paciente que me ensina coisas que eu não conheço. Eu sim, tenho pacientes que sabem coisas que já estão fazendo. Sei lá, a sim, primeira vez que eu ouvi falar de carvão ativado, lá atrás, foi paciente que me trouxe. sim, Entende que sim, essa demanda ela vem do cliente também, também, exatamente. e A a gente pensa informação está assim, aberta. está aberta para todo mundo. E aí o Uhum, cara, eu quero, assim, eu acho que de alguma maneira a gente pode dizer para o colega que está revoltado de dizer que é tudo uma mentira, que é uma balela, que o dentista é maluco. Não é maluco. O dentista é humano, o dentista é amoroso, é biológico, sim. Por mais que ainda não uhum. exista o reconhecimento da palavra odontologia biológica, já existem cursos de especialização em odontologia biológica e saúde integrativa. Então, vamos com calma. Eu acho que a gente não Não, precisa, e você vamos dizer trouxe uma assim, coisa muito interessante, que é a questão da troca entre paciente e profissional, né? Isso daí que a gente prega com acolhimento dentro da terapia, com muito amor, muita atenção. Porque hoje, inclusive, uma amiga minha me mandou um artigo dizendo que o primeiro braço mecânico fez um preparo dentário sozinho. A inteligência artificial dominou, dominou aham, a técnica. eu vi, é Aí ela me um. pergunta, o que você acha disso, André? Eu acho que a gente tem que buscar exatamente qual é o papel do humano nisso. A Aham, máquina, ela vai ter sempre o papel dela. Ela pode nos superar em muita coisa, pode, mas no lado humano, nunca. No acolhimento, nunca. Saber uma escuta, ter uma escutativa, nunca. Saber falar uma palavra de carinho, de
de amor, nunca. Será Então, que a esse é o máquina, nosso se papel. você, se você se emocionar porque vai mexer num dente que te remete a um momento da sua vida, Sim, que o seu pai era vivo sim, e que... Vamos dar um exemplo. E aí vamos, teu pai que te levava para tratar daquele dente, ou ele que foi o dentista que tratou. Vou dar exemplos assim, vamos. né? Qualquer coisa que te remeta a alguém que você amava e de repente não está mais aqui e você se emocione. Eu quero saber quando que uma máquina vai bater, vai pegar e vai tentar me dar um mínimo de ground, um mínimo de aterramento, de toque, um mínimo de carinho. Como que uma Exatamente. máquina vai sentir o meu campo? Exatamente. Então, Entende? só o profissional que perdeu isso é que ele está assustado. Esse que É complicado. perdeu esse olhar diferenciado para o paciente, o olhar do emocional, do mental, do sistema familiar, que a terapia neural nos fez olhar tão bem, né? É. Tão bem como essa interação com o meio também, como nós sofremos influências e influenciamos até, né, o campo morfogenético, paciente e dentista. Então, isso, quem não tem esse olhar ainda, eu sinto muito, Tá porque esse vai ficar com medo realmente. atrasado. A Tá máquina, atrasado. se ficar só na técnica, vai ser substituído Então, e muito melhor, tá? E muito melhor. sim, eu Muito acho muito melhor. interessante que tem gente nova que já está ligado, né? Tem Sim. a gente com essa coisa de dar o curso de terapia neural, que esse ano, agora em setembro, Já nós teremos outro, né? teremos inclusive a doutora Andréa dando aula também. A gente teve uma moça do Sul, que eu não posso dizer o nome, mas ela está enlouquecida para estudar terapia neural, porque ela já estudou várias coisas e ela disse que nunca tinha imaginado que as pessoas pudessem ter estudado uma relação direta dos dentes com as emoções, dos dentes com o corpo. E aí, assim, a pergunta que eu faço, vamos lá. Você, quando o seu paciente entra e senta na sua cadeira para você tratar, aliás, você já faz odontologia, claro, né? Eu Sim, também. claro, Nós sim, fazemos, vivemos de normal, normal. odontologia. Um Tá, olhar ok. diferenciado, mas Isso. odontologia. Venho lá, vou lá com a doutora André, que eu tenho que fazer um aumento de coroa clínica, sei lá o quê e tal. E aí, quando a gente, quando a gente recebe o nosso paciente, ele vem sem a história da vida dele, ele consegue bom, eu sentei agora para tratar do dente, eu não vou lembrar que eu estou com um carro parado errado na rua ali do lado de trás, Não. ou que eu estou com uma pessoa morrendo no hospital que precisa de mim, ou sei lá, É. será que eu tenho que sair correndo para buscar criança? Enfim, a gente não... Você é tudo, você entra com boca e com as tuas emoções, com a tua história, Sim, e você senta sim, para tratar, e daí a gente, como terapeuta, como odontólogo, como profissional de saúde, tem que acolher tudo que vem dessa pessoa, sim, inclusive não fazer. Eu deitei, nada, né? sim, paciente chegar no dia de cirurgia e a vida está desmoronando e Sim, tinha implantes para fazer e eu parar e falar, gente, onde é que eu tô? Isso lá atrás, né? E daí você tem que parar e pensar, espera aí, vai estar marcado para hoje, ele tomou antibiótico, tá. Aí você faz e dá tudo errado, porque a não dá pessoa não errado. está bem, a pessoa não está tomando vitamina. Eu não estou nem entrando nas vitaminas, estou dizendo emocionalmente. Se você não estiver Sim, bem, nada vai. Nem um bolo que você faz aqui na mão, um sim, bolo, bota açúcar, ovo, farinha, sei lá o quê, vai dar certo. sim, sim, Então, sim, então será que essa medicina que os caras há 5.000 anos atrás, estou dando um exemplo, sim, e que você sim, estuda, eu acho dificílimo, eu acho bem difícil mesmo. Eu sim, tô sempre correndo para aprender, né? E, sim. enfim. Será que esses caras estavam inventando? Porque eles curam tudo. O paciente sentou na cadeira semana passada, eu e Marcos, para operarmos. Eu ia fazer, era uma extração de um dente e um implante na mesma arcada, só que no outro coisa. E daí ele tava com a pressão nas alturas. Aí nós paramos e falei, Marco, o que é que eu faço? Espera aí. Fui lá, sabe o que eu fiz? Peguei uma procaína, claro, peguei uma coisa, Claro, fui aqui no alto da orelha, isso,
ápice que a gente chama, né? Ápice e pronto. Passei de... Hum, pressão foi para 14, por 10, exatamente. por 8, tarará, por 9. Então, assim, não é magia, é Não, regulação através dos meridianos do corpo. O corpo é todo interligado, gente. Ninguém senta na cadeira e não leva o dedão do pé. Você trata do dente e está lá com o seu dedão conectado com ele, eu falo que não o é? sangue que corre na gengiva é o mesmo sangue que corre no dedão, né? Não é É. outro. É o mesmo sangue, né? É. Então E a alguém gente tem quer. que ver. Será que alguém quer falar alguma coisa, Andréia? Se alguém já tiver Alguém alguma tem. pergunta, seria interessante, até para a gente abrir uma troca, Pode, né? Porque que podemos. Eu estou vendo aqui. trazendo a dúvida, a gente esclarece também. É. Mas aí você fica de olho enquanto eu estou falando, porque que eu consegui, né, digamos, somar os meus conhecimentos dentro da acupuntura com a terapia neural. Assim, com alguma diferença de nomenclatura, digamos, Uhum. mas é o sistema nervoso simpático pela pele indo para o corpo todo, fáscia, pele, levando informação do sistema nervoso central então, levando e trazendo, né? É um Uhum. caminho de mão dupla. E os meridianos, que são aqueles canais energéticos, que também energéticos, trabalha no físico e no energético. O físico também através de fibras nervosas. Então, isso daí não é esoterismo, isso não é, né, fantasia. Isso é o corpo todo interligado por uma rede maravilhosa que é o nosso sistema nervoso, né? Então, por isso que na orelha, quando você aplica no ápice da orelha e você pode usar procaína, você pode fazer uma sangria com uma picadinha ali, fazer uma drenagem de gotículas de sangue, aquilo ali diminui a sua pressão arterial, né? Porque ali também temos nervos, né? Ali também temos nervos, não é só a questão, né, E aqui para de nós, cabeça e pescoço tem muito, né? Muita muito. inervação, muita relação, né? E a gente começa a trabalhar, como você falou, você trabalhou muito bem um microsistema, né, que é o da orelha, que a gente chama de auriculoterapia, que ali você tem todo o microsistema, ela tem a representação do corpo todo, Com né? Então nós temos certeza. a reflexologia das mãos, dos pés, a orelha, né, que é um feto invertido, que através dali você pode ter a leitura dos órgãos, do sistema nervoso, você trabalha tálamo, hipotálamo, trabalha hipófise, trabalha ovário, trabalha glândula, trabalha gônadas. Então, através desse microsistema, você trabalha à distância e tem resultado. E tem resultado. Claro que você tem que se dedicar, né? Nada é um estudo, como você falou, uma outra maneira de ver o corpo humano, mas com estudo, quando você começa a pegar como funciona, é muito, muito bonito. Por exemplo, eu trabalho também com a parte do crânio, né? A crânio já é muito usada, nós temos a parte anterior que é a crânio japonesa, e a parte posterior, que é a crânio chinesa. E a crânio japonesa, eu já peguei um rapaz que chegou no meu consultório com uma dor de cabeça há 3 dias, que ele não dormia de dor de cabeça, já tinha tomado analgésico e não cessava a dor de cabeça. Eu peguei um ponto aqui, um ponto que é a área A, pesquisei ali onde estava mais sensível e puncionei, que também pode ser usado com a procaína, e a dor de cabeça dele passou na hora. Aí parece que é magia, mas não é, cara. É toda essa interligação do corpo. E como você falou muito bem, cabeça e pescoço são inervados, os dentes ligados, sistema simpático ligado com o sistema nervoso central. Então, tem o resultado, né? Tem o Muito. resultado. Você sabe que tem uma galera assim. Por isso que eu te digo, a coisa de ser extremista, né, não é legal. Sim,
você não deve ser extremista com nada, porque nem tudo é tudo, nem tudo, né? Não Exatamente. devemos ser tudo ou nada. Então, Aham. eu me lembro quando esse primeiro encontro que a gente tinha que falar sobre vários assuntos, escolher assunto para falar, não sei o quê, e eu, ai meu Deus, já que eu estou sendo, assim, estou organizando, eu quero falar. E daí eu pensei em falar alguma coisa de acupuntura, mas eu não sou acupunturista, eu uso alguns pontos. E aí eu me Sim, lembro que duas pessoas das antigas de terapia neural falaram assim: não, Rosa, não pode, isso não pode confundir a cabeça das pessoas. Gente, terapia neural não é fazer ponto de procaína nos meridianos de acupuntura. é, Ponto. claro que Não não, é. não, não. Porém, 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 eles estão lá. Os pontos há é um recurso. mil, não sei quantos mil anos. São recursos, né? Eu estou Uhum, vendo aqui o pessoal, uhum, olha, teve um moço que falou aqui, o André Marques. Estou adorando a TN. Ele é osteopata e está fazendo. Quem mais? Ivo Alberto. Eu sei que tem mais gente aqui, uhum. não é? É incrível, você vê, ó. É fisioterapeuta, é cardiologista, é dentista, é profissionais de todas as áreas, psiquiatra, que a gente sempre tem Uhum. aquele medo, né? Porque a área da psiquiatria é uma área que você é um terreno que você anda meio, né, É, pegando pé ante pé. Mas a medicina como um todo não é sim. moleza, né? Lidar com o Uhum. outro, lidar com o ser humano, com as dores do outro, e está funcionando, Sim, entendeu? e a terapia neural também é muito legal, porque tanto a acupuntura vem o ser como um indivíduo, né? Dentro Olha, então, é sua individualidade. Então, não existem duas pessoas iguais, não existem duas arcadas dentárias iguais. Então, esse olhar diferenciado é também importante, tanto na acupuntura quanto na terapia neural, sendo que cada uma dentro da sua filosofia, né? sim, e não tem dois terapeutas neurais iguais. Por mais que eu e a Não. Andréa, se nós atendermos a Faça o mesma mesmo pessoa curso, numa não é igual. semana, É. eu atendo, na outra semana vai a Andréa. A pessoa, primeiro, não vai ser a mesma que a mesma pessoa, com o mesmo nome, Uhum. vem comigo, na outra semana ela já está diferente. Exatamente. E a vida é dinâmica, mas daí você fechar os seus olhos e não querer Uhum. ver aquilo que está aí, é divino, não tem nada, não é mágico, é real, Não. né? Você imagina os pontos, você mapear o corpo, que ele todo tem essas somatotopias, né? Sim, O corpo todo tem a reflexologia. Você vê os órgãos pela mão, como você falou, você vê os pelo órgãos pelo pé, abdômen, pelo pelo abdômen, pelo ombro, abdômen, a pelo ombro. cabeça dificílimo, a orelha. É. Gente, pelo amor de Deus, se você pode, né? Todo mundo, até a pessoa mais assim, que nunca estudou nada, sabe que se você pegar aqui, você melhora várias questões aí de Tem dorzinha digestão, de cabeça não também, é? dor de É, não dente é? também é um ponto bom. E Então, quer dizer, é tudo. A gente não está simplificando a terapia neural, nem simplificando a acupuntura, mas a gente está trazendo essas informações para a nossa prática. é, E é tem duas perguntas muito aqui, maior do que tem isso, duas né? pessoas falando aqui. Uma, a doutora Michele Gomes, fez o curso conosco ano passado, ou foi em março? Não, foi ano passado, foi novembro, né, Michele? Com o doutor Luiz Fernando Córdoba e Bruno Landim também. Michele é uma dentista, ela é especialista em DTM e é acupunturista. Ela está falando que quando associa os pontos de acupuntura, Sim, o resultado é potencializado. Gente, se a procaína sim, trabalha, né? A nível de sim. membrana, a nível energético, a nível. Eu não tem como a gente dar uma aula de terapia neural Autorregulação, né? agora. Exatamente. Então, aí você vai lá no ponto, no meridiano que você quer tratar daquela pessoa, junto com toda. Isso, ano passado. Junto com toda a história de vida daquela pessoa. Exatamente. Tudo junto, é um chacoalhão. E com aquela história que está chegando naquele dia. Porque a história de vida daquela pessoa existe desde que ela nasceu. Mas Né? aquele dia da pessoa, né? É, Então, assim, a exatamente. gente tem que ter mais humanidade, sim.
a gente tem que ter um pouco mais de empatia. Gente, a característica do profissional, do bom profissional de saúde, é ser empata. É você sentir mais ou menos na pele aquilo que o outro está sentindo. Não estou dizendo para você carregar toda a dor do planeta, não é isso. É você ter o mínimo de escuta amorosa, entender a dor do outro e falar, vamos, eu tenho a obrigação de ajudar. Eu estou aqui, estou sendo paga por isso, ou não paga, enfim, está sendo paga de alguma forma. Então, assim, a gente simplesmente marretar e falar palhaçada, nunca ouvi, eu sinto muito por essas pessoas. Não, eu acho graça até, na verdade, porque eu recebo muito. Sim, Eu estou à frente do Instituto, nós estamos juntas, né? sim. No Instituto há 4 anos juntas, eu, você e a equipe que nós temos, e não para de vir um monte de gente perguntando coisas de situações de gente que reclamou. Ah, eu fui fazer terapia neural e o paciente falou: o que é isso? Ah, minha mãe disse que isso era charlatanismo. Então, o outro dentista, normalmente é o profissional, não é nem. Vou te dizer Não, que não é nem a é o população, coleguinha, é o é o coleguinha de colega. profissão. Isso Então, você chega no tudo, negócio e tudo vê para uma mim, live, uma Rosa, pessoa. Oi, filha? isso tudo para mim é do profissional é insegurança. Claro. Porque quando ele não domina e ele fica com medo de que roubem, né? Aquela síndrome da escassez, que roubem o paciente, que digam que o outro tratamento é melhor que o dele, ele, por desinformação e ignorância, simplesmente. É aquilo que nós falamos no início, o conhecimento está aberto a todo mundo, Tem uma né? pergunta aqui da Michelle. Michelle, você quer entrar, Michelle? Michelle fez uma pergunta interessante. Presta atenção, Andréia. Sim. Se a gente fosse escolher um ponto de acupuntura, olha que interessante, para ação analgésica, infiltrando procaína, qual seria esse ponto, ponto de interrogação, na sua prática clínica, claro. E daí eu vou passar a bola para você. Eu tenho uma resposta Sim. aqui mais ou menos na minha mente, mas eu quero que você responda. Mas assim, o efeito analgésico aonde? Pois é, Ombro. de Se for quem? o ombro, se for o ombro, a gente tem pontos à distância que são excelentes. B62, se for falar de ponto. Se for uma dor de dente, uma dor de cabeça, a gente tem esse ponto que você mostrou, o IG4, que é excelente. DTM, dor crânio-facial DTM. Peraí que o Ah, André também o perguntou IG4, aqui. o IG4, o IG4 é excelente. Ele faz um trabalho, ele faz um trabalho à distância dessa área de boca, cavidade oral, isso tudo é muito bom. É muito É, bom. e a gente está num pós-pandemia, ou ainda meio pandemia, enfim, que pede mais compaixão com os nossos pacientes e com o colega. Não, ninguém está inventando nada, não é nada inventado, Não, aliás, é muito bem estudado. Eu, eu, eu vi os colegas recebendo, o Davi mandou alguns diplomas lá do mestrado, eu fiz o mestrado. Existem pessoas, gente, presta atenção, no mundo, no planeta estudando. Terra e quem sai outros planetas. Mas enfim, não vou nem entrar nessa coisa, nesse mérito. Estudando, Sim, estudando, sim. estudando outras Estudando formas de e acessar. praticando, né, Rosa? É. Contra fatos, não há argumentos, gente. Aí, Não há. aqui, olha, eu teve alguém escreveu aqui muito interessante, foi o cardiologista. Deus inventou o amigo e o diabo inventou o colega. Eu adorei, olha, eu ganhei Vou, a noite ó, agora com essa. vou roubar Não é isso, gente. Só estou avisando que eu vou roubar maravilhoso? isso. Ô, Ivo, eu Vou te roubar conheço isso. pessoalmente, será? Eu conheço você desse meio aí de terapia neural? A gente conhece você? Ó, tem uma pergunta aqui, André, Hum. que o André Marques perguntou, e ele está na dúvida. André, você está assistindo ainda? Você estudou com quem? Fala para mim. Com quem você fez o curso de terapia neural? Me dá uma ideia que eu te digo mais ou menos o que é a tua dúvida sobre as variações, porque aí não vou, enfim, entrar em méritos de coisa. Mas essa questão, André, é muito delicada. A gente não quer botar fogo no parquinho, Não, mas a gente não. quer que as A gente pessoas quer entendam. pontuar. Pontuar o que é certo
o que é certo é certo. O certo é a gente abraça a ética e a ciência. Ponto. Estudem, pensem, criem pensamento crítico de tudo que É. vocês lerem, porque hoje em dia as pessoas não pensam, as pessoas falam sem estudar, sem ter prática e copiando o coleguinha, entendeu? Copiando. Eu já recebi estudantes de odontologia criticando eu falar sobre a intoxicação do mercúrio que tem na restauração de amálgama. Gente, pelo amor de Deus, Tá, copiando o professor que fala. Então vamos sentar, vamos criar a sim. nosso próprio raciocínio crítico, Ó, né? vou responder duas pessoas aqui que estão falando o seguinte. Doutor André Marques disse que fez o curso com o doutor Pinto Floril, equatoriano, excelente profissional, é um dos maiores terapeutas neurais. E ele trabalha. Ah, agora estudo muito com a mestra. Claro, doutora Kelly, nossa amiga, doutora Kelly de Sim, doutora Minas. Kelly, foi Doutora do Kelly IBTM também. também foi minha colega de turma do mestrado, Sim. foi do Instituto Brasileiro de Terapia Neural. Você está estudando com a pessoa certa. O que acontece é o seguinte, André. Antigamente, quando os irmãos Honecker criaram a terapia neural e começaram a usar a procaína e descobriram que a procaína diretamente na veia fazia um efeito sistêmico maravilhoso, né? Um medicamento que você bota na Uhum, veia, ele não passa por via digestória. Então, uhum. ele indo para a veia, ele vai, pum, rápido para o Sim, sistema efeito e rápido. vai chegar onde tem que chegar. Então, eles faziam isso e eles associavam a, a cafeína Uhum, porque por medo da parada do paciente, pum, tem um treco e tal. Há correntes de terapia neural antigas que dizem que meio que impulsionam mais ainda a procaína, a uhum. cafeína. Eu não uso cafeína, eu acho que Isso. qualquer combinação junto com a procaína não me interessa. Eu acho que a procaína por si só ela tem uma capacidade dielétrica, ela tem uma capacidade energética incrível, Autorregulatória, né? maravilhosa, né, André? Então, eu não uso, eu acho até, quer dizer, eu não gosto, eu não gosto mesmo. Eu prefiro não usar. E teve o doutor Ivo, que teve, na verdade, um treinamento, que a doutora Caroline, ela dá uma passada, se não me engano, no curso do como é que é? Que o pessoal, todo mundo segue da medicina integrativa, que Quem? esse médico antigo, que todo mundo tira foto com Lá em ele, Ribeiro? Laí Ribeiro, obrigado. Doutor Laí Ribeiro, eu acho que é essa, ou é na formação do Laí, ou é no curso de injetáveis do Arthur Lemos. Uhum. É isso, do Arthur Lemos, está aqui, ele está falando. Ok. Eu estou tentando ver de onde que a Carolina está. E aí ela dá uma pincelada. Mas Sim. a terapia neural é preciso, Ivo, é, aprofundar, é preciso parar para estudar a terapia neural. E a gente usa os outros recursos, que é o motivo dessa live, da doutora Andréa falar Uhum. sobre a medicina chinesa, a medicina oriental como um todo, dentro da terapia neural. Mas é importante Sim. fazer o curso separado. Mas diga mais, querida, diga Claro. mais. Não, aí a gente agora vai trabalhar como dentistas e até os médicos também, os médicos, enfermeiros, os profissionais que trabalhem com a terapia neural têm que ter essa visão da boca como um microsistema, né? Aí trago novamente aquela ideia de que o macro está no micro e o micro está representado no macro também. E a boca é um microsistema onde a gente passa os meridianos ali, né? Por grupos de dentes. Então, ali nós temos a representação a função energética de cada meridiano, trazendo o quê? Ligado a uma glândula, ligada a uma vértebra, ligada a uma víscera, a um órgão, a esse órgão, a uma emoção, né? Que a gente trabalha dentro da medicina chinesa o princípio básico dos 5 elementos, né? E esses
esses grandes órgãos dentro desses 5 elementos, que estão ligados às emoções, cores, sabores, estações do ano. Eles conseguiram fazer um compêndio olhando para a natureza e trazendo para o nosso corpo e fazendo o que aquilo ali causa no outono, o que causa no meu pulmão? Causa uma secura, ele não gosta do inverno, da secura, né? Você vê assim, nós estamos numa época, quantas pessoas resfriadas, com sinusite, com pneumonia, porque o pulmão não gosta dessa estação, né? Porque afeta muito aí. Então, os chineses, os orientais, eles conseguiram fazer esquematizar isso, e depois nós temos aquela tabelinha que é uma orientação, né? Não é aquilo que você sempre lembra muito bem nas aulas, não é uma sentença, porque se fosse uma sentença, a gente estaria tratando todo mundo como um robô, da mesma forma, né? Não, aquilo ali é uma orientação para a gente trazer para a história de vida se faz sentido ou não para a história de vida daquele paciente, né? Então, a gente só usa como um mapa, não é uma sentença. Ah, isso tem que ser assim, isso tem que ser assim. Um orientador, né, André? É um orientador, Gente, exatamente. esses dentes anteriores aqui, André, dentro daquele mapa do VOL, de eletroacupuntura, olha só, olha como é que os caras descobriram a relação. Não foi primeiro fazendo terapia neural, foi com a eletroacupuntura, certo? Sim, Então, os exatamente. caras foram relacionando os dentes anteriores com o trato geniturinário, tá? Que está no mesmo canal. Correto. Gente, é batata. Eu quero dizer para você, profissional de saúde que está nos ouvindo, para você, paciente, amigo, nossos seguidores, gente, é batata. Não é que o dente central vai ser o ovário direito, não é isso. Não. Mas vai ser mais ou menos isso, porque é real. Né, André? Você vê isso no teu consultório? Uma história, trazer um exemplo clínico meu. Por exemplo, como periodontista, eu atendo como periodontia, e até hoje, e pacientes de periodontia são pacientes que a gente fica fazendo a manutenção, fazendo a revisão periódica. E uma paciente minha já muito antiga, que vinha controlando a doença periodontal, um dia ela chegou com um pré-molar que estava controlado, não estava uma inflamação ali naquela área, chegou com uma mobilidade anormal no pré-molar superior direito. E ali eu peguei o mapa para fazer a orientação de qual articulação estaria ligada, e estava ligada à articulação do joelho. Aí eu perguntei a ela, como é que anda o seu joelho? Ela falou, doutora, meu joelho piorou muito, eu tenho até que voltar no ortopedista, talvez fazer uma outra infiltração, parari, pão duro. Quer dizer, como é que eu posso dizer que isso está errado, Rosa? Se teve a correlação se apresentou ali na hora. Sim, fiz o tratamento local com a periodontia, fiz a aplicação da procaína, que é o terapêutico, né? A ferramenta terapêutica que a gente utiliza para limpar aquela memória ali. E depois o dente não foi perdido. Na outra manutenção, ele voltou sem aquela mobilidade, e o joelho dela, ela procurou o tratamento e assim foi resolvido. Então, quando você começa a trazer, por isso que eu falo, a teoria tem que ir para a prática, e a prática comprova a teoria. Então, não posso dizer que isso aqui é o que é bruxaria, imaginação da minha cabeça, não. É um conhecimento de 5.000 anos que está ali representado, e eu tenho que olhar para ele sim, senão eu vou poder estar omitindo uma cura mais rápida para o meu paciente. Olha, paciente que tem questões com a próstata, ou a próstata aumentada, ou câncer de próstata, ou urgência urinária, ou algum tipo de alguma relação aí com a próstata. Renal. Quando a gente vai ver, é incrível como tem relação com os incisivos. Sim. Especialmente os centrais, vai. Mas assim, é tão certo que o paciente chega, às vezes, se ele não tiver uma radiografia ou mesmo uma
como é, uma tomo, algum exame de imagem, a gente vai conversando e tal, quando vai ver, ou é um implante, ou são vários canais feitos, que aliás é outro assunto também que o pessoal está metendo malho, dizendo que o canal não faz mal. Gente, por favor, sabe o que é o canal? Para quem não sabe o que é um canal, explica aí, doutor André, o que é um canal? Fazer um canal, vai. Por exemplo, o canal, aquela parte que é trabalhada, que é o feixe vasculo nervoso, que já foi contaminado por micro-organismos, né? Ou seja, fungos, bactérias, que entram muitas vezes no que nós chamamos de canalículos, né? Que ficam ali guardadinhos e às vezes você realmente não consegue remover aquilo tudo ali na instrumentação. Continua, anos depois você vai fazer uma radiografia, uma tomo, você vê lá no final da raiz uma, que a gente chama uma lesãozinha, aonde tem restos necróticos, toxinas, que ficam ali estimulando uma resposta inflamatória subclínica crônica. E aquilo não fica ali, na corrente Andréia, sanguínea, sinalizadores como diria pró-inflamatórios. como diria o nosso professor Jorge Peta, Jorge Humberto Peta Vitória. Quando você, presta atenção, tem um órgão dental, que ele fala com muita propriedade, um órgão dental, é um órgão. Cada dente, pessoal, é um órgão. Sim, e matéria vai lá orgânica. Sim, faz o canal, ou seja, acessa ali aquele feixe vasculo nervoso, como a doutora Andréa explicou. Você passa a ter um órgão como, doutora Andréa, dentro da boca, depois do canal? Morto, né? Necrose ali, morreu. Morto. Mas, doutora Andréa, depois de tudo instrumentado, tudo vedado, você realmente tirou todas as bactérias que estavam dentro daquele canal, ou que também vieram junto com os líquidos, com o material? Não. Não garantimos. Não, é muito difícil. E o canal é uma coisa reta e perfeita, doutor André? Ou ele é uma coisa que parece uma árvore, a natureza é belíssima. O canal de um dente, gente, ele é todo com canais acessórios, parece assim uma folha vista. Além de que cada dente também tem uma anatomia também, né? Às vezes individualizada, né? Uma curvatura na raiz. Deus, aqueles dentes que fazem parece que estão jogando futebol, né? Estão correndo. Exatamente, ainda tem isso. Então, não é loucura. Isso também não é loucura, que dizem que isso é loucura. Não, às vezes você precisa realmente extrair aquele dente porque ele está causando mais danos do que benefícios ao seu corpo. Com certeza. É tudo assim, é tudo uma questão de bom senso, avaliação, bom senso, né? Para você ter formas de julgar se aquilo ali está fazendo bem ou não. E a gente pode usar biorressonância também, né, Rosinha? A gente sabe, né, doutora Rosa? Oxe, também querida. Ajuda mesmo, o próprio corpo tem, através da biorressonância, como mostrar que aquilo ali também não tá legal para ele, né? Eu já fiz teste de biorressonância em que o implante não fazia mal e que o canal mal sucedido fazia mal. E aí? Então, a doutora Regiane Caniac, que é uma sumidade em osteonecrose, quando eu a vejo falar... Nem acupunturista, né? Pois então. E ela, depois que quando você aprende uma coisa, quando você acessa um conhecimento, esse conhecimento, ele te abre uma porta que não tem mais como voltar atrás. Concorda comigo? Quando a gente sabe ter um conhecimento. Não. Então, quando eu comecei a ouvir falar a palavra NICO, né, que é uma abreviatura de necrose com neuralgia, é neuralgia induzida por cavitação óssea. Ok. Isso, o NICO. Correto. E FDOJ, que seria a necrose, só que em mandíbula, sem sintomatologia dolorosa. Gente, correto. Isso existe, é real. O próprio Adler já falava sobre isso na década de 40, sim, de 50. Sim. Já se falava de osteonecrose. Aí os caras, só que eles eram muito mais radicais e ninguém achava feio. O cara chegava e falava assim,
tá com lesão aí muito feia, puf, saca o dente. Sim. Né? A gente não está querendo que se tire todos os dentes, mas uma pessoa que já tem acometimento de doenças autoimunes, exemplo, doenças Exato. graves, doenças que estão detonando a imunidade desse paciente. Quando você vai olhar a boca, gente, invariavelmente, eu não conheço um paciente com artrite reumatoide que não tenha canais tratados ou que não tenha dentes extraídos, implantes. Paciente Sim. que faz AVC, paciente que fica hipertenso, paciente que faz câncer, muito. Sim. Paciente com câncer, você vai atrás, está com a boca lotada de amálgama, com o canal feito. Sim, amálgama, FDG, também, tudo isso. Sim ou não? E aí, quando para as pessoas entenderem, não é invenção. Tem gente estudando lá fora, os amálgamas que as pessoas dizem, isso é palhaçada. Você vê, tem plano de saúde que ainda está apoiando fazer amálgama, né? Tem plano de saúde que apoia. Eu nunca mais... Aliás, eu nunca tive um amalgamador no consultório. Isso é um orgulho que eu tenho. Eu olhei, eu falei assim, cara, esse negócio não é legal. Isso Não é legal, né? lá atrás, eu não achei legal. E por isso que a gente traz todos esses conhecimentos, é só com o intuito de melhorar a oferta de ferramentas para o paciente, já que, né, o ser é um ser tão complexo, a gente tem que entrar nessa complexidade, né? Com certeza. E eu assim, a gente tem um órgão dentro da boca que se chama língua também, né? Olha isso! Também traz tanta informação que a medicina chinesa usa também como diagnóstico. Você olha que é uma a coisa língua dos teus fantástica. pacientes, André? Você olha, manda o cara abrir. Não é? Peço, botar para fora, olhar, botar ela para cima para a gente, né, para ver como é que estão essas veias. Olha, né, que também traz uma mensagem quando elas estão aquelas calibrosas, bem roxonas. Fala para mim, eu não sei o que é. Sim, é um sinal de estagnação. Estagnação no corpo, né? E você vai ver, você começa a perguntar à pessoa, como é que você está? Está bem no trabalho? Eu estou me sentindo estagnada, eu não ando. Ou então, meu casamento está muito chato, não cresce. Aí você olha a língua, as veias calibrosas ali dizendo a estagnação já está, né, agindo energeticamente e sendo mostrada na língua, no diagnóstico pela língua, né? Então, o dentista tem uma excelente ferramenta de diagnóstico dentro da nossa área de trabalho, né? Minha amiga, você já fez... Deixa eu te perguntar, você já fez acupuntura alguma vez em algum animalzinho seu? Não, infelizmente não, nunca fiz. Nunca fiz. Mas nós duas sabemos que funciona muito bem, né? Na área veterinária. Muito. Casos que eu já ouvi de acupunturistas veterinários que têm sucessos de casos que já eram condenados. Não é? Paralisia, nossa, muito. Lindo, e até né? o emocional do bichinho também, que, né, tadinho, sofre tanto agora com seu tutor, né, com os problemas do tutor, dos problemas do ambiente que ele vive. Eles absorvem muito, são seres maravilhosos, né? Seresinhos maravilhosos que estão aqui só para nos ajudar, né? Com certeza. Mas respondendo ao doutor Ivo, se o senhor estiver ainda aí online, com certeza, o senhor tem meu telefone direto, que é o telefone que eu respondo para o pessoal. Irei com o maior prazer e iremos com o maior prazer aí a Londrina. Paraná deve estar frio para burro, e a gente tem o maior prazer. Claro que sim, imagina, a gente está com convites aí para dar aula lá no Nordeste, e enfim. Vamos falar da boa terapia neural e das boas práticas, né, de medicina integrativa, de odontologia integrativa, e eu admiro muito o teu trabalho, André, porque você é uma pessoa que não faz... Quando você começou a fazer as tuas postagens no teu Instagram, eu achei tão interessante, porque você é uma pessoa discreta, é uma pessoa serena, e quando você vem e fala, você fala sério, é muito interessante. Isso no meio dos amigos, gente, ela é
ela é verdade, ela não é de falar muito, falastrona, como eu É, sou, não, mas não. quando ela abre a boca, ela é muito Pois certeira, é. muito direta, muito querida. E eu Foi muito admiro bom muito você a tua. trazer Diga, agora para as suas aulas de terapia neural essa ideia também do microsistema do crânio, né? cara, Porque através do crânio a gente pode tratar dor no ombro, dor no joelho, dor de dente, dor na cabeça, a parte hormonal. E a procaína, naquele pontinho ali, ela vai fazer um milagre, né? com Digamos certeza, assim. com Eu certeza. acho que é muito boa, porque ela faz uma. O que eu já observo, a acupuntura é maravilhosa, mas a terapia neural com a procaína, ela faz uma autorregulação muito rápida. É mais rápido, o efeito eu vejo mais rápido. É Isso é muito muito. É interessante. lindo, né? Eu Sim, vejo o pessoal fazendo uma. Teve uma aluna da turma de março agora, ela não pôde vir na turma da Michele Gomes, veio na turma de março, é uma veterinária, ela fez conosco o curso, que eu falei para ela, gente, a base da terapia neural é a mesma. Não é, existe terapia neural claro. para dentista, terapia neural para físio, para. Não, terapia neural é terapia neural. Sim, Agora, sim. né? Cada um vai para a sua área. Então, ela fez conosco, ela é veterinária, uma querida Adriana, e ela me mandou um caso belíssimo, que eu não posso também dizer nomes nem nada, de um cavalinho lindo, que estava já velhinho, com problemas, e ela foi lá e, pimba, fez uns pontos que ela faria de acupuntura, fez acupuntura também, fez tudo junto. E Fez tudo junto. daí, é, é. E aí deu super, super certo. O animal, em Olha, 5 dias, lindo, estava né? andando super melhor e o pessoal não acredita. Claro, gente, é um recurso. E é muito legal porque animal não inventa, não tem teatro, não é? Exatamente. São Não é? duas coisas que são muito rápidas, é na criança e no animal. Porque É, eles são criança também, ó, é puros, lindo. eles ainda estão, não têm a história de vida pesada ainda, né? Então, É, eu estou dizendo das crianças. E os animais são os bichinhos puros mesmo. não é? Então, o efeito é muito mais rápido, porque até energeticamente, digamos assim, eles estão mais abertos, né? Com Porque certeza. você fala, você mesmo falou, o paciente chega às vezes desconfiado da própria tratamento que ele vai fazer. A Sim. gente ainda tem que cativar o paciente É. com a Tinha uma informação e pergunta. entender. Ei, André, Fala. tinha uma pergunta aqui. Eu não sei se você está lendo as perguntas, porque acho Não, que não, talvez. não. Aparece Não, para mim. não consigo. Alguém. Ó, vou responder rapidamente aqui. Quem é aromaterapeuta pode ser terapeuta neural. Deixa eu te explicar, Roseane. Você, por exemplo, a doutora André trabalha com aromaterapia. Ela tem conhecimento desse assunto Uhum. e eu uso algumas coisas aqui. Tenho sempre um, um, uma essência. Estou sempre às voltas Eu com. estou usando aqui o meu difusor pessoal Perfeito. com Então, hortelã. a gente É, sempre faz umas essências no ar, enfim. é, Mas a terapia neural, ela precisa que você tenha conhecimento injetável, de né? anatomia, ela precisa que você injete um anestésico que é ultra diluído, é a procaína, ou lidocaína, mas enfim. E precisa ter intimidade com o atendimento para pacientes e com atendimento de anestésico. Então, mas o paciente vai morrer na cadeira? Não, não vai morrer. A questão é que você tem que trabalhar já com essa intimidade. Então, não dá para ser qualquer área, tem que ser uma área que já esteja lidando com isso. Por isso que a gente bate muito nessa, reitera a importância do conhecer. Eu pergunto para cada pessoa, você não acredita, André, eu tenho a pergunta já salva no meu Uhum. celular, quando a Sim, pessoa pede, eu quero fazer curso. Qual é a sua área sim, de formação? Eu pergunto, por favor, boa noite. Qual é a sua área de formação acadêmica? Eu sim, preciso tem, tem. falar, e não é por uma reserva de mercado, nada disso. É. É por amor à profissão, é por proteção realmente à pessoa, que a pessoa não se expõe a fazer a coisa errada, Sim, porque, claro, né, vai correr risco do claro, paciente sentir claro. um mal-estar, ter uma síncope, alguma coisa assim, passar mal de estresse, e a pessoa não saber o que fazer.
E ver. aqui E não teve vai outra conseguir pergunta. trabalhar com todas as possibilidades. Por exemplo, gânglios mais profundos, Isso. né, que a gente também em alguns momentos tem que usar, não vai conseguir, porque tem que ter uma anatomia mais aprofundada, né? Fazer uma Então, endovenosa. uma endovenosa, então não vai conseguir utilizar todas as possibilidades da terapia neural que um profissional já da área de saúde tem uma caminhada, né? Dentro desse atendimento ao paciente e conhecimento de anatomia. Mas Uhum. não nada impede dela ser uma paciente e conhecer o que é a terapia neural. Também tem isso, né? Claro, eu acho que a primeira Porque a terapia gente tem neural que mexe com a trata, gente, né? hein, A gente tem André? que trata. Não é? Você, por exemplo, quando você fez terapia neural, o curso, quem primeiro se beneficiou da terapia neural na tua vida? Eu, claro. Tanto aplicando no colega de turma quanto recebendo, né? Não é? Tem que A ser, gente faz a um. gente não. Eu falo o seguinte, Rosa, tudo que eu indico, eu experimentei primeiro. Se eu indico uma constelação familiar, eu já fiz. Indico uma barra de ar, já fiz. Um fitoterapia, já tomei. Eu só indico aquilo que eu experimentei. Porque como é que eu vou saber como funciona? Eu E uso eu tudo. mesmo posso dizer, Floral, florar, pasta, escova de dente. Tem uns negócios, tem umas pastas sem flúor que tem areia, assim, que eu não tem uns negócios não, assim não. que eu nem recomendo, que a pessoa vai ficar com raiva, né? O que eu não Sim, uso, eu também não, né? sim, Só que assim, eu não sou radical, né? não, Você fizeram com o chega de doutor. radicalismo. A gente. Abaixa o radicalismo, né? Doutora Suzete Santos. Doutora Suzete, nós conhecemos o doutor Joel Alves, daqui do Rio de Janeiro. Ele também é Sim, professor de terapia neural. sim, Deixa eu dar uma acenada aqui para o pessoal do. Eu não sei se quem é. Essa odontologia biológica RJ, eu não sei se é a Giovana ou se enfim, quem é a coisa. Alguém perguntou, doutor Ivo, sim, teria o maior prazer, vamos falar mais depois, o senhor manda aí um alô que a gente combina. E André, o que mais que você me diria? Não, então, acho que a nossa intenção foi basicamente essa, a gente trazer essa informação de que há possibilidade de fazermos associações da, dessa filosofia da medicina oriental com a terapia neural, né, em algumas ocasiões. Isso é possível, principalmente utilizando os microsistemas, né, de cabeça e pescoço, alguns pontos de acupuntura, como eu falei, porque tem um resultado, a afrocaína tem um resultado de autoecorregulação mais rápida do que o agulhamento, né? Então, isso foi trazer essa informação é importante para abrir também uma outra possibilidade e mostrar que nada disso é da nossa cabeça. Primeiro que tem o aval do Conselho Federal de Medicina, como eu já falei no início, que é a Resolução 82/2008, que reconhece as práticas integrativas e complementares à saúde bucal, entre elas a acupuntura, odontologia antroposófica, homeopatia, florais, laser, etc, etc. Então, isso já é reconhecido pelo CFO. Então, não tem como ninguém dizer que nós estamos inventando e que isso está indo contra as práticas da odontologia. Eu acho isso muito importante, porque a disseminação de uma informação errada, para a gente reverter isso, é muito mais difícil quando a gente já traz o respaldo, né? O respaldo legal e o respaldo científico que a gente tem. E saber utilizar esses microsistemas é um plus também no atendimento. Com É um plus, certeza. né? Você Então, a vê, intenção é só tomar. é somar e não é inventar a moda. Ninguém está inventando a roda. Na verdade, nós estamos só mostrando para as pessoas que tem muito estudo. A Giovana que entrou aqui, não sei se ela está aqui online ainda, mandou beijo para as meninas, para a gente. Beijos, Gi. Gi aqui do Rio também, doutora Giovana, querida. Ela fez curso contigo, Andréia? Não? Fomos Foi? na mesma formação. Legal, Foi legal. ótimo.
Giovana Trabalha também querida. com essa visão Trabalha da também? odontologia biológica, né? Sim, sim. E Ana Paula Guerreiro, ela disse que fez o curso com o doutor Luiz Fernando Córdoba, da Colômbia. Sim, doutora Ana Paula, você Excelente. fez com um excelente professor querido. Excelente. Ano passado, eu tive a oportunidade, olha que chique, de dar aula junto com ele aqui pelo Instituto. A gente já teve curso com ele, né, André? Já estudamos com ele. Sim, claro. E ele é um Excelente dos maiores, professor. é um dos maiores terapeutas neurais que nós temos hoje em atividade. É um cara novo, assim, 40 e poucos anos, e está Traz super um trabalho lindo bombando. agora com o Nervo Vago, né? Nossa, belíssimo, né? Só, olha, só as coisas novas que estão avançadas, terapia neural, doutora Thais, a gente tem, claro, é uma questão de agenda nossa, pegar as pessoas que interessam, tem uma lista aí de galera que está pedindo Sim, para a gente fazer um sim. curso avançado. Eu e o Bruno e a doutora André, agora que também está compondo a nossa equipe, a gente tem que ver a agenda dos três, agenda para ver quanto que a gente poderia juntar e a agenda de vocês, porque não adianta a gente montar o curso e falar, gente, dia tal tem aí, ó, são 3 dias ou 2 dias, enfim, avançado, só gânglios e sei lá. E eu pensei, eu até ontem comentei, ontem encontrei uma amiga conhecida tua também, que trabalha lá no meu prédio, e a Ana, eu falei para ela assim, cara, sabe o que eu pensei? E se a gente criasse um curso, uma aula que fosse só de gatilhos, só de gatilhos miofaciais e articulações, coisas assim, sabe, de dor. Tem uma Sim, parte, não é incrível, uma parte sim, incrível sim, sim. de coisa. Né? Eu Trabalhar aprendi. com gatilho é excelente. Um gatilho excelente são as cicatrizes, né, o Rosa? Para quem não conhece, na terapia neural, o tratamento das cicatrizes, que também trabalha a liberação de memórias também, né? Nossa, é muito É um legal. Terapia gatilho, neural digamos assim, que é um gatilho para essa liberação de memórias, né? Quando a gente injeta a procaína, como aflora, né, a lembrança ligada àquele momento do trauma, do é, acidente ou de uma cirurgia, é, se foi algum momento traumático, a gente consegue, né, muitas vezes aflorar essa memória e até, quem sabe, conseguir ressignificar se for alguma coisa que esteja incomodando ainda, né? Então, é, isso também são momentos muito bonitos que a gente presencia dentro da terapia neural, né? A sabe, acupuntura ela já trabalha também, ela sempre trabalhou as cicatrizes, mas ela trabalha muito com a ideia porque ela faz a interrupção do trajeto do meridiano, né? Então, isso também a medicina chinesa trabalha para fazer retornar o fluxo energético que aquela cicatriz cortou ali, né? Então, mas aí é outra ideia. A terapia neural também trabalha assim, mas muito liberação de memórias também, né? com certeza, Muita imagino. liberação E, de memórias. por exemplo, as tatuagens que você estava falando, uma tatuagem, gente, ela não é só a tinta que ficou ali grudada no coisa, não. Uma tatuagem, ela é o assunto que você tatuou. Sim, Você, tem um simbolismo, né? super, né? Sim, Eu tenho muito medo dessa coisa que as pessoas botam pessoas importantes na vida, gente que já se foi e tal. Aquilo vira uma lembrança de dor, né? Então, sim, ali não é só um corte de fluxo energético, mas também ali está impregnado um sentimento, né, na tatuagem. Gente, é muita história, né? Aqui é, tem uma moça, a Fabiola. Fabiola está dizendo que ela é fisioterapeuta, e ela usa demais em pontos gatilhos, claro, né? Que o pessoal vai todo bombado para o fisioterapeuta com dor. E sou fisioterapeuta, né? especialista em acupuntura. Sempre use. Use mesmo, Fabiola, porque você vai sair à frente de todos os outros colegas seus. Se você faz Exatamente. com agulhamento seco, e já é maravilhoso você pegar um ponto gatilho, você imagina botar procaína. Ó,
né? Exatamente. A resposta é muito mais rápida. Não é, minha É muito amiga? mais rápida. Então a É. gente pode fazer o seguinte: a gente vai toda semana, já que a gente Vamos. pode dar uma resposta amorosa para todas essas dúvidas, né, que pintam Os e nossos para directs toda. estão à vontade, estão à disposição, né, Rosa? Sim, Sempre, para qualquer dúvida, a gente está à disposição para comentário, esclarecer. crítica, quer perguntar, quer falar, olha, mas eu trabalho assim assado, eu prefiro assim assado. Eu queria entender qual é a relação, por que que um amálgama? Alguém perguntou aqui, vocês têm quem tem tatuagem, qual o mal? A tinta é tóxica, o assunto pode ser um assunto que de repente traz uma tristeza para a pessoa e ela tá no meio do meridiano aí do teu corpo, ela tá no meio do caminho de algum meridiano. O corpo é como se fosse Também. todo mapeado por meridianos. Então, eu tenho uma tatuagem aqui que tem um meridiano, sei lá de quem, do intestino, do pulmão. A questão da tatuagem ela é tão Diga. complexa, porque às vezes a pessoa pensa que a tatuagem é aleatória. Não, às vezes você está trazendo alguma informação até do subconsciente. Naquele curso de decodificação de psicogenealogia, fez uma parte que a gente estudava só a tatuagem, a localização da tatuagem, se é do lado direito, se é do lado Olha esquerdo, se é na frente, barata. se é atrás, membro, parte inferior, parte superior. Isso daí, por mais que pareça aleatório, não é aleatório. Tem uma mensagem do nosso subconsciente, Com certeza. entendeu? Então, aquilo que você falou, além da toxicidade Da tinta. da tinta, é também uma mensagem É. do subconsciente. Tem ali uma mensagem subliminar oculta daquela. E principalmente isso que você É. falou de pessoas falecidas, isso daí é muito complicado, É. né? Alguém perguntou, essa pessoa, Solói dos Santos, Sol, né? Ela perguntou sobre o mal, né? Alguém perguntou sobre qual é o mal. Você sabe como é que uma tatuagem fica na pele? Né? A pessoa está perguntando. Eu estou Uhum. perguntando porque às vezes a pessoa não tem imagem, não tem ideia que aquilo não é Sim, inocente. Como é que pinta e fica ali pintado? Gente, é o teu sistema de defesa. Isso, sim. sol, né? A pele, né? Exato. O maior órgão que nós temos é a Perfeito, pele, né? E é onde aquilo perfeito. que a gente estava falando, é onde o sistema nervoso simpático ele passeia por tudo, né? Levando e trazendo informação do nosso sistema nervoso central, né? A gente tem o Então, aí, corpo no dividido mínimo por é isso. dermátomos, né? Que são Uhum. faixas, né? Na pele. Então, você, para Sim. tratar uma dor aqui na batata da perna, você vem no dermátomo aqui em cima da L2, L3. É fantástico, é mais umas fáscias, né? Vamos falar das fáscias, Nem né? fale, Davi aqui Villa seria fala tão bem das fáscias. Dr. Luiz Fernando Exatamente. Córdoba também. Então a gente passaria aqui a noite inteira. Mas o sol, a tatuagem, ela é tóxica, sim. Não tem problema. Depois você trabalha essas tatuagens, bota uma procaína nelas que elas ficam boas. Alguém perguntou se a gente trabalhava com a remoção segura de amálgama. Sim. Doutora Andréia. Fizemos a nossa formação com a professora Magda Siqueira, que ela é certificada pela IOMT, né? O órgão da odontologia que faz todos esses estudos científicos da toxicidade Outra de também, que o mercúrio, pessoal né? fala que a gente está inventando moda. Que palhaçada! Remoção segura de amálgama, gente, pelo amor de Deus, mercúrio mata, mercúrio deixa a pessoa com tendência a Alzheimer, doença Neurológicas, né? Doenças neurológica. neurológicas. Mercúrio vai para todos os órgãos do corpo, né? O Sim, mercúrio e foi fica proibido. fixado, né? Ainda E fica fica. fixado O no mercúrio tecido foi mais proibido gorduroso, né? nos termômetros, porque é tóxico. No termômetro que estava dentro do vidrinho que você usava aqui na axila, ele foi proibido. Mas ele não foi proibido para ficar dentro da sua boca, soltando mercúrio toda vez que você toma um café quente. Isso tem estudo, não é Vaporzinho, invenção. exatamente. E é aquilo que a gente sempre fala, para retirar, tem que retirar dentro do protocolo, senão causa mais problema do que deixar ele ali parado, Problema né? para o paciente, olha só, gente, tirar de qualquer jeito, tá? Problema primeiro, paciente se lasca. Que vai entrar aquele monte de coisa na boca, vai intoxicar de uma vez. Problema para o meio ambiente,
Exatamente. Se cair no Problema esgoto, cair. para a secretária, para assistente, Aham. né? E Para problema você, para o para o profissional que está profissional, atendendo. Se não tiver exatamente. cuidado, gente, é muita contaminação. Não é só ali a dupla, dentista-paciente, é o dentista-paciente, a secretária e o meio ambiente, e aí vai para toda a galera. Então, vamos pensar mais. Agora, Rosa, agora eu gostaria de trazer também a informação que nós do IBTN vamos trazer agora uma série de lives pelo IBTN, doutor Bruno Landim, nosso vice-presidente, é, o dentista Hamilton Ramírez, que fala excelente, meu professor, e fala excelentemente de biocibernética bucal, que também trabalha a boca como um microsistema, olhando dentro da nossa programação biológica, que vai desde a vida, desde a amamentação até a gente passar para outro plano, né? Com Então, certeza. vamos agora incrementar aqui no IBTN, justamente com essa ideia de trazer informação, né, com base científica Quem será o para. próximo? Doutor Hamilton Vamos agora ou ver, ele? ou o doutor Bruno ou o doutor Hamilton Ramírez. Vamos botar fogo no parquinho. Vamos, Vamos botar fogo no parquinho. Vamos falar de vamos, odontologia, de medicina integrativa. Vamos vamos. convidar para esse diálogo. Vamos esclarecer, né? Vamos tentar E tirar um pouco. contando com a participação também dos que estão assistindo, trazendo as suas dúvidas, né? Com Que certeza. assim que a gente tira os mitos, né? É, E traz a verdade, digamos assim, né? com certeza. Obrigada a Então, todos, obrigada, queridos. Obrigada, doutora Andréia. A senhora é uma super obrigada, foi odontóloga ótimo o nosso biológica. bate-papo, correu muito bem, espero que todos tenham aproveitado também. E siga o IBTN no Instagram, né? Que novidade Doutora, vem aí, ó, né, doutora Rosa? arroba doutora Andréia, dentista integrativa. Não, como é que Tem é? É isso? integrativo, é Isso. isso. É, Arroba doutora Andréia, dentista integrativa. integrativo. Andréia A, com I, a Andréia, com é, I, dentista integrativa. Arroba doutora Rosa Balbac. Estamos aí para tirar dúvida. A gente responde, a gente não tem máquina para responder. Nós respondemos nós direto, respondemos. nós que respondemos e com o maior prazer. O assunto que vocês decidirem, a gente fala. Vamos tentar falar, claro, dentro Se da quiser nossa trazer a experiência. dúvida, a gente tira também, tá? Boa. E Então, quem quiser gratidão a todos, participar, venha. gratidão a todos que estiveram aqui conosco, né, doutora Rosa? Sim. Um beijo a todos. Olha, um beijo, obrigada. Querida, muito obrigada. Vamos marcar o próximo, Até tá? a próxima. Fiquem de olho no IBTN aí. Beijo. Ai, que Tchau, legal, ele Vitória. faz coração, né? Se você fizer assim, ó, ele faz, quer ver? Ó? Ah, que legal, ele faz um monte de coração, que Ah, bobagem. Não é? Ó, tchau, gente. Boa noite a todos. beijos. Tchau.